Quantas vezes a gente já se deparou com a seguinte questão: psicologia serve para quê? Psicologia não serve para nada. Psicologia é coisa de fresco, é frescura. Bom, o nosso intuito é sempre aprender mais, conhecer mais e sairmos do que a gente chama de estado de ignorância. Então, o intuito é que a gente possa esclarecer para que serve psicologia. Psicologia faz sentido? Então, vamos responder essa pergunta agora através desse vídeo. Então, vamos pensar uma seguinte questão: a psicologia ela está presente em todos os ambientes. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa e se essa empresa tem o que a gente chama de RH, recursos humanos, provavelmente lá trabalha um psicólogo. E você ingressou nessa empresa através de um processo de recrutamento, de seleção. E possivelmente os treinamentos que você possui na sua empresa, quem orienta, quem organiza é justamente o que se chama de psicologia organizacional. Então, se o seu filho está tendo problemas de aprendizagem, né, se a escola, né, chamou você para algum tipo de problema, por exemplo, uma desatenção, uma hiperatividade, né, uma dislexia, é porque é o seguinte: provavelmente deve ter um profissional da área da psicologia que trabalha nesse contexto escolar para orientá-lo. Não que a gente vai fazer o que se chama de psicologia clínica na escola, mas a gente vai entender o porquê dos processos de aprendizagem não estarem acontecendo exatamente com o seu filho. Então, o profissional que atua nessa área é o que a gente chama de psicólogo escolar educacional. Bom, existe também outras áreas, né? Na nossa região isso não é tão comum, a psicologia do esporte. Então, aquele profissional que ajuda os atletas a questão de ansiedade de desempenho, né? As travas, né? Que o pessoal chama, né? Os bloqueios, né? A tensão no momento decisivo, né? A ansiedade que se tem, a expectativa que se tem de uma final, por exemplo. Quem está ali à frente é o chamado psicólogo do esporte. Então, para aquelas pessoas que acompanham esporte, né, que principalmente futebol, hoje nós sabemos que muitos times adotam esses profissionais para estarem aí ajudando, né, na regulação emocional dos seus atletas e a lidar com a tensão, com a ansiedade, né, e as preocupações dos momentos decisivos, né? E aí, entre esses muitos profissionais, você tem o chamado psicólogo clínico. Então, normalmente o psicólogo clínico ele atua onde? Nos consultórios. Não somente nos consultórios, né? Mas, por exemplo, se você tem ali o programa de saúde da família, você tem um psicólogo que atua. Ele vai fazer um trabalho semelhante, não igual ao que o trabalho do psicólogo no consultório. Ele vai fazer o quê? Atendimentos individuais, atendimentos em grupo. Por exemplo, um psicólogo que também pode atuar, né, razoavelmente semelhante ao que um psicólogo clínico faz, é trabalhar num CAPS, seja num CAPS, né, que o pessoal chama de CAPS-TM, de transtornos mentais, seja num CAPS-AD, que é o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Não que consideremos também, né, a questão do álcool e outras drogas como problemas crônicos e severos, mas foi uma maneira do pessoal aí dividir os CAPs. Então, nessas instituições ou equipamentos da área da saúde, existe também um psicólogo que faz parte da equipe. Então, além do próprio trabalho, né, de atendimento, ele também pode realizar o quê? O trabalho de orientação à família, ele pode conversar com a empresa, ele pode trabalhar com outros profissionais, ele pode coordenar grupos terapêuticos, psicoterapia de grupo, oficina terapêutica também, né, que não só o artesão e outros profissionais também trabalham. O psicólogo ali, ele pode, através das suas técnicas, né, a partir da sua prática e da sua teoria destinada a grupo, também realizar um trabalho nesse sentido. Agora, falando um pouco especificamente, né, do que se faz na clínica. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem, além dessas divisões, né, além dessas especialidades que a psicologia possui,
Dentro da psicologia clínica tem uma particularidade que são as linhas teóricas ou as chamadas abordagens psicoterapêuticas. Então, entre muitas delas, né, a gente pode citar, né, a psicanálise. O pessoal da psicanálise normalmente não gosta que a gente chama de linha teórica ou abordagem psicoterapêutica, porque a psicanálise é considerada uma ciência à parte, de acordo com eles. Mas aí a gente pode pensar análise do comportamento aplicada à clínica, né? A gente pode considerar também o psicodrama, a gente pode a gestalt terapia, né? A análise transacional, né? Como outras também linhas. Então a gente tem também o que se chama de terapia cognitivo-comportamental. E essa é a linha que eu atuo, né? Eu trabalho. Então é muito importante, uma primeira questão que a gente sempre frisa, e na época lá da faculdade, né, que eu tive a oportunidade de ministrar as aulas, que era uma velha discussão do compromisso do psicólogo de explicar qual que é o seu trabalho, né, para justamente a gente sanar essa questão. Psicólogo serve para quê? Principalmente psicólogo clínico. Então, para a gente contribuir para o processo de mudança das pessoas que nos procuram. Então, muita gente que chega aqui no consultório fala que, eu nunca fiz terapia na vida, né? Eu não tenho a mínima noção do que é isso. E aí, já esclarecendo também para o público de uma forma geral, que o termo correto seria psicoterapia, ou atendimento psicoterápico, ou atendimento psicológico. E aí o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele utiliza um termo que é sessões de psicoterapia, né? Porque às vezes as pessoas, eu gostaria de marcar uma consulta. A consulta, ela tá um termo mais vinculado, né, à medicina, à prática médica. Aqui nós propusemos sessões de psicoterapia. Então, quando o paciente vai agendar, ele vai agendar uma sessão, né? E também o termo psicoterapia, ele é destinado para o nosso trabalho, né? Então o termo terapia, então muita gente pode promover terapia, respeitando aí as diferentes formas, né, de conhecimento, né? Então você pode, um reiki, por exemplo, é um tipo de terapia, né? Então, se você vai fazer algum outro tipo de terapia que possa gerar um bem-estar, é bem-vindo. Mas o termo psicoterapia é de exclusividade, né, da psicologia. Existe até um projeto de lei, né, que está em tramitação lá no Senado, para provar que esse termo seja de uso exclusivo da psicologia, né, como ciência e também como prática. Então, ainda isso aí não foi definido, né, ainda não, a gente não pode usar com exclusividade. Mas esclarecendo algumas questões. Quando o paciente chega aqui, ele não tem um parâmetro de comparação de tratamento, né? Quando ele vai ao médico algumas vezes, seja no psiquiatra, ou seja no outro especialista, ou um outro profissional da área da saúde, um fisioterapeuta, um odontólogo, nutricionista, então não tem, porque a psicoterapia tem a sua particularidade, tem a singularidade. E um outro grande desafio para nós também, porque diferentemente da medicina, que tem os exames, tem os testes, né, tem os exames de imagem, que são coisas palpáveis, que o paciente percebe. Aqui no nosso caso, o que a gente percebe é a mudança de comportamento. Então, eu falei isso anteriormente. O que acontece? No nosso caso, muitos problemas podem ser enfrentados. A maioria deles a gente consegue resolver sozinho, mas em determinados momentos a gente precisa de uma ajuda técnica, uma ajuda profissional. E quem promove esse trabalho é justamente o quê? O psicólogo. É o profissional mais indicado para isso, porque nós conseguimos identificar, a gente contribui para a mudança do comportamento e também para o enfrentamento dos problemas. Então, é muito importante que todo o paciente ele se informe, né, sobre o profissional, sobre a sua formação, sobre a sua qualificação, sobre as suas especializações, né, porque é um trabalho minucioso que exige conhecimento, que exige domínio da técnica,
que também muitas das questões, né, a gente brinca, né, que a gente não encontra manual no livro, então isso também depende das habilidades interpessoais, depende da experiência, né, desse profissional. Então é muito importante que, primeiro, haja uma identificação com esse profissional. É igual quando você vai ao médico, vai a um dentista ou algum outro tipo de profissional da área da saúde, você se identifica, você tem empatia, né? É o que a gente chama ali de rapport, que é um vínculo inicial que você constrói com a pessoa que te procura, né? Então tem que ter essa identificação. E segundo, por que eu friso essa questão de explicar um pouco sobre a linha teórica ou da abordagem que você trabalha? Porque isso vai fazer sentido, vai ser coerente, vai ser sensato para o paciente. Então, por exemplo, quando eu explico em linhas gerais sobre o que é a proposta da terapia cognitivo-comportamental, aí eu pergunto ao final, né? Isso faz sentido para você? Eu dou um exemplo também, explico, falo um pouco sobre o modelo cognitivo, que é um conceito fundamental dentro da abordagem, e aí pergunto, isso aqui você acha que é sensato? Né? Você acha que isso é coerente? Isso você consegue perceber de uma forma geral na sua vida, no seu dia a dia, e principalmente em relação aos problemas, né, que fizeram com que você buscasse uma psicoterapia, ou até um profissional mesmo da área médica ou da área da saúde te encaminhou por causa desse problema. Então, um exemplo, né, lá na odontologia, às vezes o odontólogo lá percebe que a disfunção da ATM, da articulação, ela está muito relacionada com uma questão de ansiedade do paciente. Ou a questão do bruxismo também tem a ver, né? Ou a pressão aqui na mandíbula, né, que acaba gerando uma série de dores e até cefaleia. Então, às vezes, ele percebe que você tem um problema do ponto de vista emocional, psicológico, comportamental. E aí você tem que investigar justamente o que está gerando essas preocupações e o que provavelmente está gerando o seu estado de ansiedade elevado. Então, aí existe uma interface entre o tratamento odontológico e o chamado tratamento psicológico. Então a gente vai entender as causas e aí isso acaba tendo como resultado aí a disfunção na TM, o bruxismo, né? E aí, consequentemente, uma possível cefaleia, né? Então é igual, por exemplo, os casos de, às vezes você tem uma gastrite, aí você vai lá no médico e aí você não identifica nada do ponto de vista orgânico e aí você vai ver que tem a ver também com ansiedade, né? Então aí o seu estômago ali começa a sofrer, tem uma disfunção e aí você às vezes tem uma gastrite por ansiedade, né? E aí a gente tem também, né, outros casos que a gente pode citar, inúmeros, né? O lúpus, que está relacionado a uma questão psicossomática, né? A artrite reumatoide, a síndrome de Crohn, a síndrome do intestino irritável. Então a gente tem muitos exemplos, né? O hipotireoidismo de Hashimoto, que seriam aí doenças psicossomáticas. Por quê? Porque o organismo vai sofrendo a partir dos estressores que você vai vivenciando e isso vai refletindo de alguma forma, né, na sua saúde orgânica, na sua saúde física, né? Então a gente tem também, né, correspondências, interfaces entre as diferentes áreas da saúde e que também o psicólogo clínico, nesse sentido, ele pode contribuir. Então a ideia aqui, pessoal, é falarmos sobre saúde, adquirirmos conhecimento, né? E aí a proposta é que a gente possa também contribuir dessa forma. A gente sabe que nem todas as pessoas, infelizmente, elas terão condição de fazer psicoterapia. A psicoterapia às vezes não é acessível para todo mundo, mas eu espero que o conhecimento ele possa chegar para o maior número de pessoas possíveis.